Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora de Biologia. Hoje a gente vai estar estudando sobre a unidade 8, né, onde vocês aprendem sobre anatomia e fisiologia animal. A unidade curricular 8 está na apostila de vocês, tá? A abordagem desse conteúdo tem na apostila na página 82 e 84. E qual que é o objetivo de hoje? Nós vamos estudar o sistema digestório, tá? Então, agora a gente vai começar a estudar sobre os sistemas, né? E hoje a nossa primeira aula sobre os sistemas é o sistema digestório, ok? Então, o que que é o sistema digestório, né? Então, para a gente poder desenvolver, crescer, ter saúde, a gente precisa de um bom funcionamento do sistema digestório, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, né, do sistema digestório, ok? A gente vai aprender, por exemplo, do que ele é composto, quais são as estruturas do nosso corpo que compõem o sistema digestório, tá? Quais são, por exemplo, algumas enzimas, ok? Outros órgãos que fazem parte, tá, do sistema digestório, ok? Então, na alimentação que os seres vivos conseguem obter matéria-prima para a manutenção do corpo e realização e suas atividades, tá? Então, é por meio da alimentação que nós conseguimos, então, né, sobreviver, termos energia, né, para a gente desempenhar nossas atividades, para a gente poder ter saúde. Então, a gente precisa do sistema, né, digestório, ou a gente pode chamar de sistema digestivo, certo? A digestão é a transformação da comida em nutrientes utilizáveis e absorvíveis pelo organismo, e a eliminação de partículas não utilizáveis, realizada pelo nosso sistema digestivo ou sistema digestório, tá? Então, pelo processo que a gente chama de digestão, tá? Que vai digerir, que vai transformar, né, a comida em nutrientes, ok? Ela é realizada, tá, pelo sistema, então, digestivo, ou então a gente pode chamar de sistema digestório, ok? Quando a gente fala de sistema digestório, a gente pode dizer que ele é composto por um tubo de 10 a 12 metros que vai iniciar na boca e vai terminar no ânus. Então, a gente tem aqui, ó, boca, né? Vai até na região da porção final, que é a região, né, anal. Então, todas essas estruturas, né, que vai daqui da região da boca até chegar na região anal, compõem, então, o sistema digestivo, tá? Conta também com órgãos anexos. Quem são os órgãos anexos? Fígado, pâncreas, tá? O pâncreas, por exemplo, produz enzimas digestivas, que é importante, né, na digestão do alimento. Aqui nessa imagem, a gente vê, por exemplo, a composição do sistema digestório. Então, quando a gente fala de sistema digestório, ele é composto por todas essas estruturas aqui, tá? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, tá? E a gente também inclui no sistema digestório as glândulas associadas, ou a gente diz, né, glândulas anexas, que é composta por glândulas salivares, né, presente na região da boca, fígado e pâncreas, que produz, né, estruturas ali que vão produzir, né, suco pancreático, né, enzimas para poder fazer digestão do alimento. E quando a gente fala só de trato gastrointestinal, por exemplo, ou trato, né, gastrointestinal, a gente só vai compor aqui, tá, apenas, ok, essas regiões aqui, tá, do sistema digestório, ok? Então, quando a gente fala de sistema digestório, é todas essas estruturas. E quando a gente fala de trato gastrointestinal, são só as estruturas, ok? Que compõem, então, para formar o trato, a gente pode também chamar trato digestivo, tá? Mas ele é completo, tá? Porque ele tem, então, as glândulas anexas. Aqui a gente tem na imagem a composição completa do sistema digestório, tá? Então, aqui a gente vai ter boca, né? Aqui na boca a gente tem as glândulas salivares. Aí a gente vai ter a região da faringe, né? A região da faringe, a gente vai ter esôfago, ok? O esôfago ele é uma continuação aqui, né, dessa região aqui da faringe. Aí depois a gente vai ter aqui já a região onde encontra-se o estômago, né?
Estômago, a gente vai ter ali, depois do estômago, a gente vai ter o intestino delgado, depois o intestino grosso, tá? E em volta ali, a gente vai ter, né, os anexos que fazem parte do sistema digestório, que é, por exemplo, o fígado, tá? No fígado tem ali a vesícula biliar, tá? Vai ter o pâncreas, ok? Então, todas as estruturas aqui formam, então, o sistema digestório, tá? Então, como que funciona o sistema digestivo, né? A gente conheceu, então, todas as estruturas, mas como é que funciona o sistema digestivo a partir do momento que você ingere, né, então, um alimento, tá? O alimento ingerido, ele percorre vários órgãos, né? Então, ele começa aqui na boca, da boca ele passa pela faringe, e daí para o esôfago e depois para o estômago, né? Então, como eu falei para vocês, né, o esôfago ele é uma continuação da faringe, tá? Depois do estômago vai passar para os intestinos, né? A gente tem o intestino delgado e o intestino grosso, e aí por fim, né, a região anal, que é no processo já de excreção, né, de dejetos. Nesse processo todo, tá? Onde a comida ela vai sofrer a transformação, a gente chama esse processo de transformação mecânica e também química, tá? Vai ter um processo de peristaltismo, começa lá na boca, né? Influenciado por as enzimas, e depois, né, também tem os processos químicos que vai acontecendo, né, ao longo do trato digestivo, e aqui ocorre uma absorção, né, dos nutrientes. Então, no processo que ele é ingerido e ele vai parar lá na região do estômago ali, ele começa a ser, então, ali processado, né, por algumas enzimas, tá? E aí depois a gente tem o processo, então, né, de absorção desse alimento. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho, então, da primeira região que compõe o sistema digestório, que é a boca, né? Então, na boca a gente tem os dentes, a gente tem a língua, né? A gente tem as glândulas salivares que vão produzir saliva, né? As salivas ali, né, são produzidas, tá? Então, aqui, quando a gente fala da boca, a gente não pode deixar de falar de dentes, porque são os dentes que trituram o alimento, tá? A língua também desempenha a função de manipular o alimento, né, e misturar ele com a saliva, tá? Então, é super importante, então, a função, né, da língua. A saliva vai umedecer, né, aquele alimento, vai facilitar o percurso dele para passar ali pelo esôfago, né? E aí a gente sabe que existem 3 glândulas salivares, né, na região ali da boca, tá? Então, a gente tem essas glândulas salivares que vai lubrificar, né, e diluir o alimento para facilitar, então, passar pela faringe e depois, então, para o esôfago para chegar no estômago, ok? Eu não vou entrar com detalhes para vocês falando quais são o nome dessas glândulas, né? Mas a gente tem glândulas, né, espalhadas na região, né, da nossa face, né? Então, a gente tem uma glândula salivar próxima do ouvido, né? A gente tem uma região de glândula salivar próxima aqui da nossa mandíbula, tá? Na língua, ok? Então, essas glândulas salivares vão produzir ali como fala, substância, né? Então, a gente sabe que na nossa boca, quando a gente tá mastigando, tem uma enzima ali, né? A gente chama essa enzima uma delas é a amilase, né? Então, essa amilase, né, ela vai, então, já começar a processar ali, né, a digestão, né, desse alimento, ok? E aí ele vai passar para a faringe, da faringe, então, para o esôfago, ok? Então, a gente tem aqui, né, mostrando, né, estruturas da boca, né, algumas estruturas aqui, né, região, a face da boca. Aqui a gente tem a região, por exemplo, do esôfago aqui, né, e aqui tem um vídeo, um esqueminha ali, uma animação, que a gente pode ver o processo, né, da faringe, o processo que é realizado pela faringe e esôfago, quando esse alimento está passando por ali, tá? Então, após esse alimento sair ali da boca, né, ele vai seguir, então, na sequência, né, a faringe, né, ocorre a mastigação, o alimento é engolido, passa pela faringe e depois, né, vai passar pelo esôfago, ok? O principal papel desses 2 órgãos aqui é transportar a comida até o estômago,
através de contrações involuntárias chamadas de movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos, eles começam ali e depois continuam até lá no intestino, tá? Então, a gente tem aqui boca, faringe e depois esôfago, né? Então, o esôfago, ele é uma continuação aqui, né, da faringe, ok? Aqui nesse esqueminha, a gente pode ver esse processo que eu expliquei para vocês, tá? Então, o alimento aqui em verde, ele vem, desce. Quando ele desce aqui, tem uma observação aqui, tá? A epiglote, uma pequena estrutura de cartilagem, tá? Funciona como uma válvula e fecha a entrada da laringe, ok? Porque se ela não fechar aqui, vai acabar o quê? Indo comida para o sistema respiratório, para o pulmão. Então, no processo que a gente está mastigando e a gente está engolindo, tá? Nesse processo da gente engolir, ocorre, então, tá? Esse processo aqui que a epiglote é como se fosse uma válvula que ela fecha ali, aqui é a região da laringe, tá? Então, ela fecha aqui, ok? E o alimento só passa aqui, tá? Então, quando a gente, por exemplo, afoga ou engasga, né? É porque acabou entrando alimento aqui na região da laringe, tá? Às vezes come muito rápido, né? Engole muito rápido e aí não dá tempo, né, da epiglote fechar ali, então ocorre esse processo aqui, tá bom? Então, mas o normal é o quê? É o alimento descer corretamente, né? A epiglote fecha e aí ele passa, então, pela região aqui, né, da faringe, né? E depois vai para a região do esôfago. Aí depois que passou, né, o alimento passou pela região da faringe, esôfago, vai então para o estômago, tá? Então a gente tem aqui esse esquema mostrando, né, aqui a estrutura, né, de um estômago, tá? Aqui então, nessa região do estômago vai formar um bolo alimentar, tá? Esse bolo alimentar, ele vem sendo formado pelos movimentos peristálticos, tá? Onde tem ali uma ação mecânica, né? Já que começa ali na região, né, do esôfago, certo? E mais ação de suco gástrico, né? Esse suco gástrico, ele está, na verdade, ele é composto por enzimas e também ácido clorídrico, tá? E aqui já é uma ação química, onde aqui o pH do estômago, né, é ácido, tá? Então, o pH do estômago é em torno de 2,5, 3, tá? O pH do estômago, ok? Então, o alimento vai misturar a uma solução aquosa chamada suco gástrico, né? Esse suco gástrico aqui, o que tem nele? A enzima que a gente chama ela de pepsina, tá? Ela faz ali quebra, né, por exemplo, de proteínas, tá? E também vai ocorrer no suco gástrico ali junto, né, a pepsina, o ácido clorídrico. Por isso, então, ocorre, né, ocorre ali a formação de um pH ácido, tá? E aí ocorre, então, a quebra das ligações químicas entre certos aminoácidos. Então, essa é a ação, tá, do suco gástrico ali na região, né, do estômago, tá? Então, nesse processo todo aqui, a gente vai ter, então, mais um processo de digestão, né, lá no estômago, ok? Onde forma o quimo, tá? Esse quimo aqui é aquele bolo alimentar, ok? Que tá ali no estômago, né? Esse quimo, ele recebe, então, as enzimas, né? Vai passar por todo o processo e ele forma ali uma estrutura que a gente diz que é uma massa branca, pastosa, tá? E pode ficar ali de 2 a 4 horas, ok? Então, a gente chama essa estrutura de quimo. Depois ali, né? Tá ali no estômago, né? Esse quimo vai, então, para outra região do estômago, tá? Então, a gente tem aqui o bolo alimentar, né? Descendo aqui, né? Boca, né? Aí passa aqui para a região da faringe, esôfago, ok? Aqui tem a formação do quimo, né? Sofre aqui uma acidez no estômago. Esse quimo, ele vai passar do estômago para, então, o intestino, tá? E aí, lá no intestino, então, a partir do momento que ele está indo para o intestino, né? Ele passa a ser chamado de quilo, ok? E lá no intestino não tem pH ácido como no estômago, que já é pH básico, tá? Então, aqui, por exemplo, no intestino delgado, dos seres humanos, falando um pouquinho sobre a anatomia, né? Sobre a estrutura do intestino delgado, ele pode medir, tá? Em torno de 6,5 metros de comprimento,
tá? O tamanho do intestino delgado. Então, a gente não tá falando de intestino grosso, só do intestino delgado, que é aquela primeira porção, né, do aparelho digestivo. Então, quando a gente fala de intestino delgado, ele é uma, uma continuação aqui no estômago, na região do estômago, a região final do estômago começa ali, tá? O intestino delgado. O intestino delgado se divide em 3 partes, duodeno, tá? O duodeno, ele tem 25 centímetros iniciais ali, tá? Depois a gente tem a região do jejum e a região do ilho, tá? Então, a gente tem aqui, ó, já no final do estômago, a gente já vai ter o duodeno aqui, tá? Que é a região inicial. Depois, a gente vai ter a região do jejum, ok? E a região do ilho, tá? Essas regiões aqui, elas são maiores, né? Conforme a gente viu aqui, o tamanho total do intestino delgado é um pouquinho maior, né? Com relação, por exemplo, ao duodeno, certo? Então, qual que é a principal função aqui no intestino delgado? A absorção de nutrientes, tá? É uma das funções principais do intestino delgado aqui é fazer a absorção de nutrientes, tá? Aqui nessa ação, na ação do quilo ali, na região do intestino delgado, né, ocorre então ali uma ação daquelas glândulas acessórias, né, ou então estruturas anexas ao sistema digestório, né, que é, por exemplo, o fígado, pâncreas, tá? Então, por exemplo, o pâncreas, ele vai produzir suco pancreático, tá? Que neutraliza a acidez do quimo e também desempenha a função enzimática, né? Então, o suco pancreático vai liberar, por exemplo, ali enzimas, tá? Para poder fazer, então, mais quebra, né, desses alimentos, né, quebra das moléculas, né, maiores. E aqui a gente tem a bile. A bile é lançada no intestino para atuar como um detergente. A bile ali não é enzima, aqui a gente está falando de sais biliares, tá? Que funciona como detergente, aonde vai transformar a gordura em minúsculas gotículas, tá? E aqui nessa nessa formação de minúsculas gotículas, ela vai ali agir com a água, tá? E aí vai ter ação da lipase pancreática, ok? A gente não falou de suco pancreático aqui? Então, aqui já a gente vai ter, então, a ação da lipase pancreática quebrando as gorduras, né? Na região do intestino delgado, ok? Então, aqui a gente tem, por exemplo, fígado, né? A vesícula biliar aqui, né? A vesícula biliar que produz, né, a bile, certo? E aqui a gente tem todas as estruturas, né, estruturas que compõem o sistema digestório, né? Então, a gente tem o fígado, tá? O pâncreas está aqui atrás do estômago, ok? O pâncreas tem um formato de folha, né? E aqui a gente tem, então, o intestino delgado, né? Representado mais aqui em rosa, né? E essa estrutura toda aqui é do intestino grosso, que a gente também vai falar sobre ele, tá? Então, a gente tem aqui intestino grosso, intestino delgado, e aqui a gente tem as glândulas anexas, que são super importantes, né, na degradação, né, na digestão do alimento, tá? Então, falando um pouquinho do intestino grosso, ele tem cerca de 1,5 m, tá? Naquela imagem anterior a gente viu, né, a localização dele, então sempre ele é observado daquele jeito ali, né, o intestino delgado é envolto pelo intestino grosso, tá? É formado entre outras partes, que a gente chama, né, essas partes, essas regiões de seco, tá? No qual ali na região do seco tem um apêndice, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, né, colo e reto, ok? Então a gente tem aqui, ó, colo, tá? O colo é a região do intestino grosso, a gente pode ver ele em vários lugares aqui, né? A maior parte do intestino grosso é composto pelo colo, né? Então, a gente tem aqui a região do seco, a gente tem região aqui que a gente chama de apêndice, e a gente tem aqui a região do reto, ok? Onde vai estar direcionando aqui na região do reto já ali, né, o bolo fecal, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de apêndice, né, a gente pode dizer que é uma estrutura vestigial, ou seja, nos humanos ela não é utilizada, né? Algumas pessoas já teve, por exemplo, alguma infecção aqui na região do apêndice, que a gente chama de apendicite, né? Entra alimentos, restos de alimentos ali e acaba que infecciona. Por exemplo, nos ruminantes é muito mais utilizado esses anexos aqui, porque eles ajudam
né, por exemplo, a degradar a celulose, né, que já o nosso corpo não tem, né, nessa função, ok? Então, aqui a gente tem toda a organização, tá, da estrutura do intestino grosso, tá? A função desse órgão qual que é? Transformar, transportar e evacuar o bolo fecal. Por isso, ele tem boa capacidade de absorção e secreção de muco, tá? Então, é lá no intestino grosso que forma o bolo fecal, tá? Para poder ser excretado. O colo é a maior parte, no qual ocorre a absorção de água e dos sais minerais não absorvidos anteriormente. Então, aqui, uma função principal aqui é a absorção de água e de sais minerais, além da formação do bolo fecal, certo? Nessa região aqui, existem bactérias super importantes que formam, por exemplo, a flora bacteriana, a flora intestinal, né, ou a gente chama de microbacteriana, tá? Essas bactérias, elas vão funcionar na formação, na produção de algumas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, tá? E também vitamina K. Então, por isso que essas bactérias são muito importantes, né? Então, como às vezes algumas pessoas podem tomar algum antibiótico e pode até afetar essas bactérias, né, naturalmente do intestino, pode, por exemplo, dar alguma alteração no intestino, tá? Então, é muito importante saber que na região do intestino grosso ocorre então funcionamento, né, e uma ação, né, de bactérias, né, que compõem a flora intestinal normalmente, tá? Então aqui a gente pode ver toda a estrutura do intestino grosso, tá? E como ele é composto, tá? Colo, o seco, tá? Região do reto, ok? E aí tem aqui também, né, uma estrutura que a gente chama ela de apêndice, ok? Como foi, né, que a gente viu aqui na divisão, né, de toda a estrutura do intestino delgado. Nesse slide a gente pode ver um pouquinho maior, né? A gente vê então toda a estrutura do cólon, né, onde é composto por maior parte aqui do intestino grosso, né, o seco aqui, o reto e a região do apêndice, conforme então eu expliquei para vocês. A gente fala um pouquinho, por exemplo, sobre a absorção e formação de fezes, que é muito importante a gente saber, né, no processo de formação de fezes, né, discretas, tá? Então, desde lá do início da digestão, que começa lá na região da boca, tá? Até a excreção das partes indesejáveis pelo organismo, o alimento fica dentro do corpo humano cerca de 72 horas, tá? Para passar por todo esse processo aí de digestão que nós vimos, certo? Depois de todo esse processo de digestão, né, o que restou do alimento é excretado, né, pela região anal em forma de fezes, tá? Chega ali, por exemplo, 30 gramas, né, de fezes e o corpo vai estimular a liberação, né, dessas fezes, ok? Então, se tem essa quantidade aqui de 30 gramas, né, de bolo fecal formado ali no intestino grosso, o cérebro vai enviar uma mensagem ao esfíncter interno, que é uma válvula, tá? No fim do reto, tá? Lá do intestino grosso, para que ele se abra e deixe as fezes descerem, tá bom? Não controlamos essa região do esfíncter, tá? Então, essa região interna aqui do esfíncter não é possível, né, de ser controlada. Mas o externo, que é a última parte antes do ano, controla, então, a necessidade de defecar, tá? O esfíncter, então, ele basicamente, né, ele recebe a mensagem ali do cérebro, né, aonde, como ele é uma válvula na região do reto, né, para poder, então, liberar ali, né, o bolo fecal, tá bom? Então, essa aqui é a forma de formação, a forma de absorção e formação de fezes para ser, então, liberada, ok? Pela região ali anal, tá? Algumas informações super importantes para a gente falar um pouquinho, né, sobre importância, né, e curiosidades do sistema digestório, tá? Que existem doenças que são causadas, né, no sistema digestório. Digamos que algumas são muito comuns. E aí eu listei algumas aqui, né, e para a gente poder falar um pouquinho delas, tá? Então, doenças como prisão de ventre, apendicite, úlcera péptica, câncer, faringite, gastrite, cárie, entre outras, tá? Hoje, muitas pessoas têm, por exemplo, refluxo, né? Então, por exemplo, falando um pouquinho da úlcera, né, úlcera péptica.
acontece no revestimento do estômago devido ao descontrole da quantidade de ácido clorídrico despejado nesse órgão. Então, a gente viu lá que o suco gástrico, né, é composto de ácido clorídrico, né, altera ali esse ácido clorídrico pH, né, do estômago, ok? E ocorre, então, essa ulceração, né, ali no revestimento do estômago, certo? Os sintomas mais comuns são queimação, azia e náuseas, tá? Provocado, então, né, nesse processo, né, nesse caso, nessa doença que chama, então, úlcera péptica. Então, como a gente, né, falou de todo o processo do sistema digestório, a gente faz agora uma finalização aqui, tá? E é importante o quê? Vocês aprenderem, né, a diferença, por exemplo, do sistema digestório, tá? Que engloba todo o sistema envolvido no processo de digestão dos alimentos. Quem são eles? Tá? A gente está falando de todas as estruturas aqui, incluindo, então, as glândulas anexas, que são fígado e pâncreas, por exemplo, que produz, né, ali, né, as substâncias que vão estar agindo, né, no sistema digestório, tá? Então, boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, o reto e ânus, tá? Então, são todas as estruturas aqui, elas compõem, então, o sistema digestório, ok? E quando a gente fala de trato digestório, né, engloba os órgãos por onde o alimento passa depois que é ingerido pela boca, até a sua eliminação pelo ânus. Então, aqui a gente está falando de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e ânus. Então, a gente está vendo que aqui não tem aquelas glândulas acessórias, né, ou as glândulas anexas, tá? Apenas, então, né, as estruturas que fazem parte, né, desse processo aqui, onde o alimento é ingerido pela boca e depois ele vai sendo, então, até ele chegar lá no processo de eliminação, né, na região anal, ok? Então, dessa síntese, a gente aprende, né, a diferença do sistema digestório e, então, do trato digestório. Então, é importante vocês saberem, né, quais são, então, as estruturas que compõem, né, esse sistema, tá? Às vezes é difícil gravar o nome de algumas enzimas, né, mas só de vocês saber que tem ali o ácido clorídrico, né, que altera o pH do estômago, né, que tem ali as enzimas, né, como a pepsina, né, a amilase lá na boca, né, que são uma das principais e são super importantes. No intestino delgado ocorre a absorção de nutrientes, no intestino grosso forma o bolo fecal e também ocorre a absorção de água e de sais minerais, tá? Então, essas são as informações mais importantes que vocês precisam se atentar, né, sobre o sistema digestório, tá? Eu finalizo então aqui com esse slide para a gente reforçar que é muito importante digestão de alimentos saudáveis para um bom funcionamento do sistema digestório, tá? Então, a gente tem aqui, né, vegetais, né, embora a gente não tenha ali a enzima que degrada, né, a celulose, mas é importante porque os vegetais têm muita água, né? E aqui a gente tem, né, frutas que têm muitas vitaminas e é importante o funcionamento do nosso corpo, né? Então, a gente sabe que o sistema digestório quando ele está bem, né, funcionando bem o seu metabolismo, todos os outros órgãos vão estar bem também, né? Então, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!